Quantas vezes a gente acaba se frustrando ou ficando chateada, às vezes acaba relacionamentos, casamentos, às vezes a gente se demite, às vezes a gente entra numa depressão profunda, porque na verdade a gente tinha expectativas que não condiziam com a realidade, ou que não acabaram não entrando naquela realidade que nós esperávamos, gostaríamos, ou que foi dita para nós, foi ensinada que seria assim, né? Coisas que a gente talvez não consiga cumprir, ou que os outros não cumpriram, né? Que talvez fosse a obrigação, ou nós achamos que fosse a obrigação dessas pessoas. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre idolatria. Na verdade eu vou falar sobre um livro que nós estamos lendo no Clube do Livro. Fica até o final do vídeo que eu acho que vai ser na vida de muita gente. Vamos lá? Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho, sejam bem-vindos aqui a esse canal. Se você gosta de reflexões cristãs, pensamentos, leitura, desenvolvimento do hábito de ler, aquela pessoa que está ainda tentando engrenar, então aqui esse canal é pra você. Fica aqui, se inscreva nesse canal e indique ele para as pessoas que vocês acham que vão curtir esse conteúdo. No Clube do Livro, para quem acompanha o Instagram sabe que tem um Clube do Livro das minhas amigas aqui do Rio Grande do Sul, e nós estamos lendo o livro Ídolos do Coração, indicado por alguns teólogos amigos nossos, e acabamos que escolhemos esse livro para ler neste mesmo clube. Já é o 5º livro que nós estamos lendo no clube, tem sido maravilhoso. Nesse livro aqui, a Elise, a escritora, vai falar de uma viagem que ela faz e visita alguns templos, onde ela pode observar aquela adoração a ídolos que nós, cristãos, protestantes, temos como idolatria, né? Que é adorar outros deuses e imagens. Então ela vai citar uma pesquisa americana que na época dizia que 76% dos americanos se consideravam pessoas que não eram idólatras, que não incidiam no pecado de idolatria. Justamente porque, para nós protestantes, a gente quando não adora imagens e santos, nós não nos consideramos idólatras, né? Porque nós resumimos a idolatria a isso. Adoração de imagens. E não é só sobre isso. Nesse livro, a Elise vai trazer a descrição de idolatria, a mais simples, resumida, ela vai detalhar bem, como um amor distorcido. Como se fossem amores e afeições por coisas de uma forma, num nível assim que não deveria ser. Que esse nível de amor, né, vamos dizer, deveria ser ligado somente a Deus. A Elise vai dizer que esses amores distorcidos podem ser edificados por qualquer coisa que vai competir com Deus na nossa vida, tá? E eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas a Elise vai citar Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 38, que vai tratar do mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque a idolatria, ela pode ser muito sutil, ela pode estar escondida dentro de muitas áreas da nossa vida. O nosso trabalho, os nossos filhos, nosso casamento, tudo aquilo que a gente vai depositando a nossa esperança de qualquer área da nossa vida pode estar ligado à idolatria. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Quando a gente define que se nós não formos mães, não vamos conseguir ter algum êxito, ou não seremos salvas, ou não seremos boas mulheres, ou não vamos cumprir o nosso principal papel na Terra. Quando a nossa vida toda está baseada naquela possibilidade de ter filhos, ou quando nós já temos filhos e toda a nossa vida gira em torno desses filhos, como se essa fosse a única razão de existir, né? O nosso principal objeto de amor, né? Muitas vezes também está ligado ao casamento. A gente acha que se nós tivermos um marido daquela forma, nós seremos felizes. A gente acha que se nós tivermos aquele trabalho, nós estaríamos melhores. Se nós ganhássemos o valor tal, ou se nós conseguíssemos aquela promoção, nós teríamos com certeza muito mais felicidade e satisfação. Na verdade, todas essas questões aqui mostram que a idolatria não está ligada só à adoração de imagem de outros deuses. Na verdade, a idolatria está ligada a coisas que somente Deus pode fazer por nós, né? Quando nós delegamos a função de nos fazer feliz ou de ter satisfação a coisas, a pessoas, né? A funções, a bens, isso é idolatria. Quando a gente diz que quando a gente percebe que se não tivermos algo, ou se as coisas não acontecerem daquela forma como nós imaginamos, nós não estamos satisfeitos, felizes, completos e alegres,
então nós encontramos um ídolo no nosso coração. A gente tem um exemplo muito claro na Bíblia onde Jesus encontra com aquele jovem rico e ele faz aquelas perguntas, né? Eu vou deixar aqui as referências bíblicas. E então ele diz que já cumpre todos aqueles mandamentos. Então Deus diz pra ele: larga tudo que tu tem, vende, né, tudo que tu tem e me segue. Se torna um discípulo. Só que ele fica triste e vai embora. Ele não aceita. E aí Jesus diz: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas não porque dinheiro seja ruim, ser rico seja ruim. Mas é porque o amor ao dinheiro compete com Deus no coração do homem. Porque muitas vezes a gente coloca no dinheiro a nossa segurança, a nossa felicidade. O fato de a gente poder ter aquilo que nós desejamos, a gente acha que aquilo vai nos trazer, né, felicidade, satisfação, segurança, saúde. Então a gente delega ao dinheiro as provisões que nós achamos que precisamos para a nossa vida. E sem aquilo ali, a gente acha que está inseguro, quando na verdade tudo depende de Deus. Quem tem muito dinheiro pode não ter no dia de amanhã. Basta que Deus decida. E nós não teremos mais aquele dinheiro no outro dia, não teremos mais a saúde naquele dia. Enfim, mas nossa mente é pecaminosa e acaba transformando o dinheiro, essa sensação de estabilidade, de controle, em algo que compete com Deus no nosso coração. E isso é idolatria. Nesse livro aqui, a Elise vai nos trazer, está nos trazendo ainda, né, porque eu ainda não finalizei ele, reflexões baseadas em histórias bíblicas que mostram como, né, a idolatria age, quais são as suas consequências, né, como esse pecado atua em nós e quais as consequências desse pecado em nós e como Deus tem redimido o nosso coração através do que Cristo fez por nós na cruz. Isso desde o Antigo Testamento, né? Deus vem nos redimindo, nos transformando desde o Antigo Testamento, mostrando seu plano de salvação. A Elise traz aí essa reflexão de que, por exemplo, nós temos hoje muitas facilidades, como o micro-ondas, por exemplo. Você tem uma carne para descongelar, precisa fazer uma janta rapidinho, você coloca no micro-ondas e descongela muito rapidamente. Aquilo que demoraria uma noite inteira para descongelar, descongela muito rapidamente. E a gente, em segundos, tem ali uma refeição pronta, a gente tem um café quentinho. Então, a gente está acostumado a essas coisas instantâneas. E a Elise vai dizer pra gente aqui, vai nos mostrar que a santidade não é instantânea. Não existe micro-ondas que traga a santidade em segundos para nós. Ela vai dizer que a salvação, ela é um processo. Lewis traz muito disso, né? De como às vezes a nossa vida como cristãos oscila. Porque nós somos pecadores, né? Paulo diz que nós já somos salvos, já somos perdoados, redimidos por aquilo que Deus já fez na cruz, né? E na verdade, pelo Cordeiro que foi morto antes da consumação do mundo, né? Então, nós temos toda essa segurança. E Paulo diz, né? Vivam como pessoas salvas, que vocês são, né? Procure não praticar o que é mal, o que é ruim, porque você já tem o poder em Cristo de não fazer mais essas coisas, de se arrepender e não voltar a essas práticas. É importante lembrar que a santificação, ela é um processo, é gradativo, é um crescimento dia após dia. É como se cada dia a gente deixasse uma parte caída para trás e começasse aquela outra parte a ser transformada. Todos os dias nós somos levados ao pé da cruz, ao arrependimento, à salvação que Cristo já nos proveu, para que nós não venhamos cair naquele pecado. E nós estamos prontos para no dia seguinte levantar daquele tropeço e começar de novo, né? Redimindo uma outra parte de nós, dia após dia. Até o dia que nós estaremos com Cristo, já num corpo transformado e aí uma vida totalmente reta. Mas até lá nós temos esse processo de crescimento. E cada um de nós está nesse processo. Isso acontece muito quando, por exemplo, uma pessoa famosa se converte, né? No primeiro dia que essa pessoa se batiza, a gente já cobra dela alguns comportamentos cristãos que nós entendemos como se fossem comportamentos, né, que uma pessoa cristã deveria ter. A gente se esquece do fato de que muitas vezes, na maior parte das vezes, essa pessoa está confessando publicamente ali full time. Ou seja, na hora que aconteceu. O batismo foi feito agora, essa pessoa recém se converteu, ela está aprendendo, ela ainda não tem conhecimento da Bíblia, ela ainda está em processo, assim, inicial de sensibilidade ao Espírito Santo, de entender o que a palavra diz, e ela ainda tem muitas vozes, né, na sua cabeça dizendo para ela o que é certo, o que é errado, e a gente está cobrando daquela pessoa um processo instantâneo de santificação, e não é assim com ninguém. Deus transforma a nossa vida gradativamente, a gente pode perceber isso quando a gente vê todo o processo dos discípulos, ao ponto de
quando Jesus morre na cruz, depois de 2 anos vivendo com Cristo ali, né, assim, aprendendo. Depois de muitos anos vivendo com Cristo ali, aprendendo, eles ainda assim, depois da morte de Cristo, eles têm um processo ainda de talvez uma incredulidade, uma tristeza, um sentimento de se entender o que está acontecendo, até que Cristo vem e explica tudo. Mas o ponto focal disso é quando vem o Espírito Santo lá no Pentecoste e eles são totalmente transformados. Se a gente analisar as falas de Pedro antes de Pentecoste, antes da crucificação, e as falas de Pedro pós-Pentecoste, onde eles foram revestidos de poder, é aquilo que Cristo disse que aconteceria, né? Vai chegar o dia que o meu Espírito vai lembrar dessas palavras que eu disse no coração de vocês, e vocês vão falar, ele vai colocar a palavra na boca de vocês. E quando a gente lê o que o Pedro fala depois do Pentecostes, é inacreditável, é outro Pedro. É um processo de santificação, é um processo gradativo, né? Então a Elise vai trazer a gente esse entendimento que existe um processo aí e que a gente tem que respeitar esse processo, não desistir antes, né? Porque não consigo. Não, é um processo. E também não se largar nas cordas, né? Porque é um processo acabar deixando tudo assim. Tá, então, não. Olhe pra dentro de si e mude aquilo que você já percebeu que tá errado. Então, no livro, a Elise vai ter vários mecanismos. Cada capítulo termina com algumas perguntas que vão fazer a gente pensar, né, nos aspectos que ela destacou em cada capítulo ali, pra gente, a partir de alguma história bíblica, entender esse processo de crescimento espiritual, de santidade e santificação com relação a, principalmente, a idolatria, né? E a todos os problemas que a idolatria pode nos trazer. A Elise vai nos advertir, assim, de forma bem efetiva quanto à nossa tentativa, muitas vezes, de procurar soluções fáceis, né? E aí, tentando solucionar uma idolatria, né, no nosso coração, a gente acaba, às vezes, provocando um outro problema. Então, é muito importante que a gente identifique, que a gente pare, né, no final desses capítulos e reflita essas perguntas que a Elise vai trazer, para que a gente possa, assim, confessar isso a Deus em oração, né? Muitas vezes tem que pedir perdão para alguma pessoa, mas esse é o primeiro processo, é confessar em oração e pedir que Deus mude isso dentro da gente, né? Não é só dizer, poxa, fui pego nesse problema aqui, Senhor, estou sendo idólatra nessa situação, não. Mas, porque assim, né, cada página é um tapa na cara desse livro, dá na cara da gente, né, olha isso aí, idólatra. Mas, quando a gente percebe isso, pra gente voltar, assim, e pensar, tá, então, Senhor, como que eu posso mudar isso em mim? Como que o Senhor pode mudar isso em mim, na verdade, né? Como que o teu Espírito pode trabalhar mais isso e que eu possa estar sensível à voz do Espírito Santo nesse processo. É importante a gente sempre deixar claro que, e a Elise fala bastante isso, né? Que a oração e a leitura bíblica são cruciais para o processo de santificação. E claro que o livro vai sempre nos trazer para situações onde a gente vai identificar muitos pecados, né? Decorrentes da idolatria no nosso coração que a gente nem imagina, tá? A gente são vários gatilhos para isso. Mas uma coisa que sempre em todos os capítulos ela finaliza de forma redentora, de forma graciosa e amorosa, é que a gente entenda que Cristo veio e já nos salvou, Ele já nos tirou disso. E a gente só apenas agora percebeu essa situação e está passando pelo processo de santificação. Mas ele já está acontecendo, ele já está não só acontecendo, ele já foi concluído. Basta que a gente apenas passe por essa etapa aí, pule essa fase, né? Não de forma instantânea, né? Como ela fala que a gente tem que cuidar, inclusive, mas de forma gradativa. E ao mesmo tempo que é dolorido entender que a gente tá fazendo errado e às vezes aceitar que a gente errou, às vezes é muito difícil, né? Que a gente vem com coisas enraizadas. Tem pecados de idolatria que, por exemplo, estão ligadas a coisas que parecem muito boas, santas e piedosas. E a gente vai descobrir que não são tão piedosas assim, né? Tão boas, piedosas no sentido completo da palavra piedade, né, pessoal? Então, às vezes é dolorido aceitar, né? E identificar, né? Que a gente tá, por exemplo, idolatrando um cargo na igreja, idolatrando um serviço, que a gente entenda que seja para a glória de Deus. E muitas vezes, no fundo, se a gente for analisar, não é bem para a glória de Deus que a gente está fazendo aquilo ali, né? Então, ao mesmo tempo que é dolorido, é libertador. E é muito bonito de ver o amor de Deus por nós, apesar dessas práticas, né? Apesar de quem nós somos, apesar de todos esses erros que Ele identificou em nós.
Então, ao mesmo tempo que dói, que nem aquela imagem, quem já viu o filme O Peregrino da Alvorada, que mostra quando o Eustáquio vira aquele dragão e o leão vai libertar o Eustáquio, ele pega as garras e vai tirando as escamas. É exatamente assim. Ao mesmo tempo que dói, nos liberta. Então, eu vou deixar pra vocês essa minha indicação. Eu ainda tenho muito pra ler, tô recém no capítulo 2, já tô, assim, apaixonado por esse livro. E vou trazer, provavelmente, muitas reflexões desse livro nesse canal. Se você gostou, se você quiser ler esse livro, eu vou deixar os links aqui embaixo da Amazon. Compre na Amazon, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que precisam. E é um livro que eu indico para ter na sua biblioteca, homem ou mulher, tá? A autora é mulher, mas assim, foram teólogos muito bem conceituados, amigos nossos que nos indicaram, e é uma ótima indicação. Fica aqui a indicação para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham disso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.